A gente vai. Vamos ser um pouco britânico e começar num horário para a gente ter. Aliás, para que a gente consiga também fazer algumas reflexões aqui para ouvir vocês, tá? É, eu faço parte da Universidade do Bem-Estar. A Universidade do Bem-Estar é uma empresa que trabalha com bem-estar, com os vários tipos de bem-estar, que são os pilares para a gente chegar numa coisa chamada felicidade. Eu estudo felicidade já há 15 anos, eu sou filósofo. Pois é, não é o sonho do meu pai. Meu pai queria que eu fosse engenheiro, mas não pôde se realizar comigo e eu acabei me tornando filósofo. Depois fiz mestrado em ética e comecei a fazer as especializações na área de felicidade. Por quê? Porque dentro da filosofia a gente acaba estudando felicidade, né? Só que uma das coisas que eu reparei aqui no Brasil é que as pessoas sabem muito pouco o que é felicidade, né? Elas pensam que é alguma coisa em cima da nuvem e tal. Então, a gente começou, lá na USP, a gente começou com um núcleo, que depois desembocou agora no Instituto de Ética e Felicidade. A gente começou a perceber que as pessoas entendem melhor de que para chegar na felicidade a gente precisa de bem-estar. Agora, bem-estares, porque são vários bem-estares. É como se fosse uma mesa, felicidade, que precisa ser sustentada por várias pernas e cada uma dessas pernas é bem-estar. Então, por exemplo, tem o bem-estar físico, tem o bem-estar emocional, tem o bem-estar ético, que é a minha especialidade, tem o bem-estar financeiro, que é por isso que nós estamos aqui, né? Então, tem vários tipos de bem-estar. Então, na Universidade do Bem-Estar, a gente chamou de universidade porque é justamente essa ideia de fazer com que as pessoas entendam que dessa lista de 10 bem-estares, talvez alguns você está melhor, talvez um você está devendo, e aí é você que vai dizer quais são os tipos de bem-estar que para você são mais importantes. Por isso que a gente fala para as pessoas assim, a felicidade é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque os bem-estares são diferentes de cada um. Pode ser que emocionalmente eu esteja bem, mas fisicamente eu não estou tão bem, ou ao contrário. Então, dentro da Universidade do Bem-Estar, a gente oferece, eu vou usar uma palavra meio estranha, um cardápio de formações em bem-estares para que a pessoa escolha justamente promover aquilo que ela acha que ela tem que desenvolver. Ou todos, ou apenas um, e aí... Mas, na verdade, a ideia da universidade é a gente criar um grupo de pessoas que constantemente fala sobre bem-estar, e eu vou trazendo estudos de fora, porque eu tenho uma formação fora do Brasil, então eu trago muito material de fora, e aí a gente vai nos grupos de estudo de felicidade e de filosofia, né? A gente vai debatendo tudo isso, tá legal? Então, só para a gente conceituar, o título de hoje, ele é um título levemente enganoso, mas não entenda mal, é porque existe um pensador que está por trás disso, e aí na minha fala, no final do arco-íris, eu quero que você fale, entendi. Entendi por que chama assim, tá? Então, mas eu não vou dar spoiler, vamos esperar, tá legal? Então tá aí, ó, esse sou eu, com essa cara de sono, tá? Eu tenho uma formação primeiro em ciências, onde eu estudei muito a neurociência, estudava as áreas do cérebro responsável pelo comportamento moral, que era uma coisa que na época estava fazendo muito, muito sucesso. Fui professor durante muitos anos de ciências e aula de química, né? Só que quando eu estava mais velho, quando eu estava estudando muito o cérebro, eu acabei me apaixonando pela filosofia. E a filosofia, ela é predominantemente um curso que você não faz com 19 anos de idade. Você faz mais velho. Aliás, dentro da Universidade do Bem-Estar, a gente tem um grupo, por favor, olá, bem-vinda. A gente tem um grupo de estudo de filosofia para pessoas que nunca estudaram filosofia. Então eu trago temas, né? A gente faz uma vez por mês um encontro que é com vinho, né? Para fazer um negócio bem grego mesmo, tá? Então a gente faz com vinho, a gente faz um bate-papo e a gente estuda. Então a gente já teve o amor, por exemplo, que foi um primeiro encontro. No segundo encontro, a gente teve um encontro sobre mente e cérebro. Então, a gente fala sobre vontade, sobre existência, sobre finitude. Então, tem uma lista gigante. Bom, assunto a gente tem, tá? Querem sentar aqui? Podem sentar aqui, ó. Por favor, imagina, eu tenho que desculpar. Bem-vindos. Então, a minha formação primeira é em ciências, mas depois eu acabei indo para filosofia e depois eu acabei aterrissando em felicidade. E aí eu percebi que aqui no Brasil as pessoas sabem muito pouco sobre o que é felicidade.
Qual a diferença entre felicidade, bem-estar, florescimento humano, são todas coisas diferentes. Não são a mesma coisa, mas estão relacionadas. Mas eu não vou dar spoiler, porque a gente se encontra em outro momento para falar sobre isso. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Então, eu acabei me especializando nesse tipo de coisa, tá bom? Bom, o personagem que eu quero trazer para vocês hoje aqui, e eu espero que você saia daqui com algo que poucas pessoas no mercado financeiro, aliás, sabem que Adam Smith foi um grande personagem, ele foi um filósofo. Ele é famoso principalmente por uma obra dele, um livro, chamado A Riqueza das Nações. Todo mundo que estudou economia, todo mundo que estudou administração, conhece Adam Smith por causa desse livro. Só que para nós, da filosofia, isso é o que menos a gente lê dele. Até porque a gente não é economista. O que a gente lê é a parte filosófica do Adam Smith. E é aí que tem a parte legal. Então eu vou te contar uma fatia do bolo que não tem por aí, mas que eu vou trazer para você, tá? O Adam Smith, ele é um escocês, muito famosíssimo, né? Ele é conhecido, aliás, como o fundador da economia moderna, né? Da economia moderna. Então, eu acho que nas faculdades de economia devem ter um busto lá do Adam Smith, né? Porque todo mundo fala sobre a riqueza das nações, a tal da mão invisível que movimenta a roda da economia. Todas essas coisas são muito famosas no Adam Smith. E ele era um cara muito compenetrado, ele fazia lembrar muito Aristóteles, que Aristóteles tinha um termo que é filosofar e caminhar ao mesmo tempo, chama peripatético. Peripatético é aquele que caminha e pensa ao mesmo tempo. Aliás, nós vamos lançar na Universidade do Bem-Estar um programa chamado Peripatéticos, onde a gente faz filosofia em parque, de fim de semana. Então as pessoas vão estar bem à vontade de leg, e a gente vai levar, claro, um educador físico, né, porque eu estou longe de ser um educador físico, né, e um filósofo para a gente cuidar do corpo e cuidar da mente, né? É um programa bem bonito, vai ficar bem legal. Entra depois lá no Instagram para você ver. E o Smith se parecia muito com o Aristóteles, porque falavam que o Aristóteles era um cara que vira e mexe caía em buraco, ou andava e ia parar, ele parava e falava, onde eu tô? Porque ele andava pensando e não percebia até onde ele estava indo. E o Adam Smith, tem várias histórias dele cair em buracos com alunos enquanto ele era professor, né, em Glasgow. Ele conversava com os alunos, era bem profundo nas suas reflexões. Então a gente tem dentro da filosofia um carinho muito especial pelo Adam Smith, né? O Adam Smith, nas suas obras, ele fala muito sobre como fazer as pessoas viverem melhor. E ele vê o mercado, a prosperidade, o dinheiro, ele não vê uma contradição nisso com felicidade. A primeira coisa que a gente repara quando a gente estuda felicidade é que as pessoas sempre acham que para você ser feliz, você deve ser um duro. Não, então, o dinheiro, ele deve manchar de alguma forma a felicidade. Nada mais equivocado que isso. Adam Smith discordaria completamente de você. Pelo contrário, Adam Smith vai dizer que o capital, que o dinheiro, ele é capaz de justamente melhorar a sociedade. Ele é capaz de mover para tirar muitas pessoas da linha da pobreza e levar essas pessoas para uma boa vida. Aliás, a pobreza, ninguém ganha com a pobreza. Ninguém acha em sua consciência que ter pobreza é legal. A pobreza, ela não consome, a pobreza, ela é um problema. Ela é um grande problema. Então a gente deveria, como sociedade, nas ideias de Adam Smith, melhorar a sociedade como um todo, para que todos ganhem, para que todos tenham uma vida boa e que todos possam consumir e ter seus bens, e assim todo mundo ganha, tá? Então, mas vamos aos poucos. Então, o Adam Smith, ele tem essa ideia dos mercados. Talvez seja por isso que ele é tão famoso dentro da economia. E ele fala também de que a ideia de mercados, a ideia de prosperidade, e aqui eu estou falando de prosperidade financeira mesmo, ela tem a capacidade de criar uma série de oportunidades. E aqui tem um detalhe. Ele cria oportunidades boas, que ele vai chamar de virtudes, que isso é um nome antigo, eu já explico já, e vícios. Pessoal,
Aqui eu não estou falando da palavra vício, não estou falando da palavra no sentido psiquiátrico, tá? No sentido de um vício de um narcótico. Eu estou falando vícios no sentido de você fazer alguma coisa repetitiva. E virtudes, esse é o ponto-chave de Adam Smith que eu achei muito incrível. Por quê? A palavra virtude significa as nossas máximas qualidades, a nossa excelência. Os gregos lá atrás, Aristóteles, Platão, Sócrates, esses caras, eles entendiam que a finalidade última do ser humano é ser virtuoso. Eu já vou mostrar já algumas virtudes para vocês. Aliás, a minha especialidade é virtudes. E aí, ele dizia assim, o Aristóteles dizia, nós precisamos ter uma vida virtuosa. A serviço do quê? A serviço de todos, que na época se usava uma palavra chamada polis, que foi traduzida meio que como cidade. Mas é que cidade dá a impressão que são só prédios, ruas, casas. Polis é prédio, casas e ruas e pessoas. A gente não está descolado da cidade, a gente é uma polis, né? Então, os gregos acreditavam de que você deveria ser uma pessoa virtuosa a serviço da polis. Aliás, há um cargo que seria o auge do auge da virtude, o auge da polis, que é ser um político, um politikos. Mas não entendo os políticos como hoje, tá? Não, estou falando de 2.500 anos atrás. Aliás, naquela época, os políticos, era uma honra ser político, porque político ia promover o bem-estar e a felicidade de todos. Quer algo mais nobre que isso? Isso é incrível. Você era escolhido e não era pago. Isso faz muita diferença, né? Privilégios, né? Isso faz muita diferença. Como é em vários países nórdicos, alguns cargos não são pagos. A pessoa faz por boa vontade. Ela dedica horas da semana dela para ser um político. Aqui as pessoas só dedicam se tiver privilégio, tá? Então, nada mais honrado, nada mais incrível do que você ser um político, porque você ia promover o bem-estar e a felicidade de todos. Era alguma coisa mágica. Bom, aí depois, séculos depois, a gente está hoje, tá? Então, a ideia do Adam Smith é que a sociedade e o mercado e o dinheiro e a prosperidade e o negócio iriam melhorar a sociedade, mas iam fazer com que os indivíduos também tivessem a oportunidade de serem virtuosos. Mas tem uma pergunta anterior, para a gente voltar nas virtudes, que a Adam Smith sempre se pergunta. Como viver uma boa vida? E ele usa o mesmo termo que os gregos usam. Na Grécia Antiga não existia a palavra felicidade. Era boa vida. Aliás, felicidade é do latim, vem mais para cá, mais modernamente. Era boa vida. Como que você tem uma boa vida? Hoje a gente usa a palavra feliz. Né? Como você tem uma felicidade? Aliás, essa história de felicidade é muito curiosa, porque se você perguntar para as avós, as nossas avós, essa pergunta não fazia o menor sentido. Avó, você é feliz? Ela falava, hã? Filho, eu fiz o que tinha que fazer, né? Por quê? Fazer o que tinha que fazer era uma boa vida. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. Porque os gregos, eles trabalhavam com a ideia de telos. Telos é uma palavra que significa finalidade. Por exemplo, a finalidade do meu óculos é melhorar minha miopia. A finalidade desse microfone é levar a voz até você. A finalidade de um copo é reter um líquido. A finalidade da roupa é me vestir e assim. Então tudo tem um telos, tudo tem uma finalidade. A finalidade última do ser humano é ser feliz, é ter uma boa vida. Só que eles fazem um detalhe, vírgula, não adianta ter uma boa vida sozinho. Você tem que promover uma boa vida sozinho para você e para os outros. E você vai entender por quê. Então, o Adam Smith vai se perguntar, como que eu tenho uma boa vida? A mesma pergunta que os gregos se fizeram há muito tempo atrás. Ou seja, qual é o nosso grande propósito? Qual é o nosso propósito de ser feliz? E aí, eu tirei essas duas
esses dois trechos do livro dele, de um outro livro que eu já vou falar qual é. Ele fala, o nosso propósito é melhorar a nossa condição. Que condição é essa? Financeira, de saúde, amorosa, todos os bem-estares, toda a nossa condição. Por quê? Porque ele, como os gregos, somos feitos para felicidade. Tá vendo? Então, da mesma maneira, lógico, né, que Adam Smith deve ter lido muito Aristóteles, deve ter lido muito Platão, e daí se baseia, né? Nenhum filósofo nasce com uma ideia do nada. A ideia sempre vem de outros anteriores. Parafraseando o Isaac Newton, por favor, bem-vindos. Parafraseando o Isaac Newton, quando perguntavam para ele como é que ele era tão incrível por ter feito a lei da gravitação universal, ele falou, se sou o que sou, é porque subi no ombro de gigantes. Ou seja, se sou o que sou, é porque eu subo no ombro de outros para ver mais longe. E o conhecimento ele é cumulativo. O conhecimento deve sempre estar a serviço de ver cada vez mais longe, de melhorar cada vez mais a condição humana. Então, se sou o que sou, é porque subi no ombro de gigantes. Bonita, né? Eu acho linda essa frase, né? Então, nós somos um legado de outras pessoas que vieram e hoje nós temos que deixar um legado para as pessoas que ainda nem nasceram. Né? Então a gente tem uma baita responsabilidade por trás. Então essas questões aqui são questões justamente do famosíssimo Adam Smith. Tá aí ele de novo. Existe um outro livro que é menos conhecido do que o Riqueza das Nações, que é o livro famoso dele, que chama Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759. Esse livro era o xodó dele, não era a Riqueza das Nações, não é pelo qual ele ficou mais conhecido. A gente chama esse livro de TMS, né? Em inglês é Teoria dos Sentimentos Morais. Esse livro é ninja, é maravilhoso. Porque ele está querendo produzir nesse livro uma teoria sobre como criar prosperidade e felicidade também numa sociedade capitalista, também com dinheiro, com bens materiais. E naquela época em que Adam Smith escreveu esse livro, a filosofia moral que aparecia naquela época, sabe qual era? Era assim, para você ter uma vida, para você ser feliz, você não vai ser uma feliz aqui. Aqui na Terra não dá, você só vai ser feliz pós-mortem, né? Ou seja, depois de você morrer. E esse era um discurso que colava muito pouco, porque pô, eu vou ser feliz só depois que eu morrer, mas o que eu faço até lá? Sofro, né? Tanto é que depois o Max Weber, o sociólogo Max Weber, escreveu um livro chamado Ética Protestante, que dá uma facada nisso. Isso não tem o menor sentido você pensar dessa maneira. Né? Aliás, é um livro muito bom para se ler, A Ética Protestante, do Max Weber. Então ele vai falar assim, aí ele fala do livro. Eu vou dar, isso aqui é o livro, tá? Vou fazer um resumo do livro. Uma parte do livro, claro. Tipo, esse Twitter. Nós somos seres sociais. O que ele está querendo dizer isso? Que eu não vivo sozinho no planeta. Eu vivo com pessoas. E isso tem implicações muito sérias. Quais? Se eu não sei viver com as pessoas, se eu não entendo que a prosperidade deve ser para todos, eu não sou um ser social. Eu sou um ser somente narcisista individual. Eu preciso entender que o capital, a prosperidade, deve estar a serviço de todos. Quem está falando isso é Adam Smith, não é o Ives que está falando, é o Adam Smith. Tá? Então, ele está dizendo, a primeira coisa, nós somos seres sociais. Segunda coisa, a filosofia moral dele não é uma filosofia voltada para Deus, como eram muitas filosofias morais daquela época, ou como Kant do dever, né? A ética do dever, ou seja, eu tenho que fazer o bem pelo dever. Cola muito pouco a ética pelo dever. Né? A gente fala para os filhos, viu? Escova os dentes aí, porque é o seu dever. O filho vai olhar para você e falar, o que? Você está jogando Kant em mim? Não, mentira, ele vai falar. Porque é a ética do dever. Né? A gente não deve parar em fila dupla, porque a gente não pode fazer, porque é errado, equivocado. Então o nosso dever é promover o bem. Então Kant, que era um insuportável, era um cara assim, muito genial, mas ele era, como pessoa, os relatos dele eram muito insuportáveis. O Adam Smith preferiu fazer uma filosofia moral a partir da simpatia. Simpatia é uma união dessas duas palavras, né?
O que é simpatia? Sofrer junto. Simpatós. Simpático é aquele que sofre com você, está na tua dor, está nas tuas dores, está em você. Não é empatia, que é o me colocar no lugar do outro, é simpatia. Essas coisas podem andar juntas ou não. Eu posso ser simpático e não empático, ou eu posso ser as duas coisas. Então, o simpático é aquele que está junto na dor, no sofrimento. Patós pode ser dor ou sofrimento, né? Juntos na dor. Ou seja, se eu quiser ter uma sociedade próspera, onde todos tenham uma boa vida, onde todos tenham 3 refeições por dia, onde todos possam ter uma boa, dar uma boa educação para seus filhos e ter seus lazeres, se a gente precisar disso, a gente precisa basear a nossa filosofia moral na simpatia, que não é só dar um sorriso, né? A simpatia é um sorriso, mas ela vai além. Ela também, ela vai ajudar você a não ter egoísmo demais no seu interesse pessoal. Uma das preocupações do Adam Smith é: quando que eu me torno egoísta demais? Quando que os meus desejos se tornam extremamente egoístas? Essa é uma pergunta, porque isso pode sabotar o plano de você fazer uma boa sociedade, sim ou não? Se todos formos egoístas, essa ideia da gente promover o bem-estar para todos vai por água abaixo. Então, na hora que ele estava fazendo essa teoria, várias pessoas chegaram e falaram: olha, beleza, eu acho legal você dizer que nós temos que ter simpatia pelos outros. Eu tenho que ter simpatia por aquele que não tem 3 refeições por dia. Eu tenho que ter simpatia por aquele que não tem acesso à água, à luz. Mas, e o egoísmo, hein? Você não está levando em consideração o egoísmo. E é verdade, o egoísmo é algo muito forte nas pessoas. Existe isso, tá? Até porque o egoísmo tem uma base biológica muito enraizada da nossa parte mamífero, tá? Então, ele vai dizer: a maior parte das nossas decisões, na verdade, são interesses individuais, não coletivos. Mas nada impede de que eu queira promover um interesse para mim, mas incluir também a simpatia. Ou seja, eu não preciso ser egoísta apenas, e eu também não preciso ser totalmente simpático a tudo sem preocupar com a minha vida, sem eu me preocupar com a minha vida. Eu posso fazer as duas coisas. Eu posso ter bens materiais, eu posso querer prosperidade e, ao mesmo tempo, eu posso promover uma sociedade boa. E é muito curioso, cara. Adam Smith fala isso há tanto tempo e tem gente que não se tocou disso ainda. Tem gente que acha que para ganhar, outros têm que perder. Não precisa. Você pode ganhar. Você pode ganhar para ter interesse pessoal. Mas nada impede que você também não ajude a construir uma sociedade onde outros ganham. É incrível, esse livro é de 1759 e tem gente que ainda não entendeu isso. Claro que existem as complexidades de mercado, eu entendo tudo isso, e não nem é minha praia, porque eu sou filósofo. Mas será que não existe uma inteligência? Será que não existe uma sabedoria para a gente fazer essas duas coisas? Será que a gente não consegue promover o bem pessoal e, ao mesmo tempo, promover o bem coletivo? Eu duvido, a gente consegue mandar sonda para Marte, né? Eu acho que é possível fazer sim, né? E Adam Smith acha que é possível. É bom que eu me sentei nos ombros dele. Senão você fala: esse Ives fica falando esses achismos. Eu não acho nada. Eu acho o que o Adam Smith fala. E aí ele fala assim, ó: os desejos egoístas podem deteriorar uma sociedade quando eles se tornam egoístas, quando eles estão a serviço do interesse pessoal e não do outro, quando eles estão a serviço de machucar os outros. Por isso eu tenho que ter simpatócio, eu tenho que ter simpatia por aquele que não tem a mesma prosperidade do que eu, por aquele que não vai florescer como eu. Esses termos eu vou deixar lá para o fim. Então, como conter o egoísmo e ao mesmo tempo prosperar? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Esse é o pulo do gato. Mas tem gente que sabe disso, claro, óbvio. Tem economistas que sabem disso.
E aí ele não dá uma receita, porque ele deixa isso para depois, mas ele dá uma ideia. Ele fala assim: você pode ser espectador. Espectador é o que ele chama de espectador, é a tua consciência olhando você e os outros. Consciência quando eu olho para mim, quando eu olho para as minhas atitudes, para ver se elas estão sendo egoístas, e olhando para os outros, para ver se os outros estão sendo egoístas. Ou seja, o espectador seria alguém que se coloca olhando de cima o mundo e observa: estamos sendo egoístas, não estamos sendo egoístas, estamos sendo... Ou seja, é possível, eu consigo promover simpatia e interesse pessoal desde que eu esteja muito atento, desde que eu esteja muito consciente daquilo que eu estou vivendo no momento. Se eu tiver uma cabeça de passarinho que estou pensando em... aí eu não estou prestando atenção na sociedade. Eu tenho que estar prestando atenção na sociedade. Eu tenho que estar prestando atenção em mim. Ei, peraí, eu acho que agora talvez eu esteja sendo egoísta demais. Ou talvez eu esteja pensando mais nos outros do que em mim. E agora eu deveria estar pensando mais em mim. Parece uma tarefa fácil, mas é difícil pra caramba. Os budistas falam isso há milênios. Fiz pra caramba fazer isso. É muito difícil, tá? Porque você precisa de um certo equilíbrio. E consciência, vamos e convenhamos, não é o forte do ser humano, né? Existe um ditado popular que diz assim: quando o pirão é pouco, o meu primeiro. Quando tem pouco, primeiro o meu. E depois o resto que se lasque. Nós temos muito isso em nós. Quando o pirão é pouco, o meu primeiro. Mas e se eu não tenho, se eu tenho um pirão que eu consiga também dar para os outros? É possível? Claro que é possível. Adam Smith concordaria comigo de que é possível. Ah, Ives, mas esse espectador, será que ele nunca vai ser assim um pouco interesseiro para ele mesmo? Será que o interesse pessoal... Lógico. É claro que o interesse, ele não é imparcial. Lógico que não é. Mas ele deve buscar ser. Você deve ter como alvo ser imparcial, por mais que você, em muitos momentos, não seja imparcial. Você seja parcial, torcendo primeiro por você e depois pelos outros. Adam Smith tem muito claro isso. Ele é um empirista, ele não é nenhum inocente de achar que as pessoas não pensam nelas primeiro e depois. Mas é possível pensar em você primeiro e é possível pensar nos outros também. Logo na sequência. Tá legal? Tudo bem por enquanto? Tô delirando ou não? Não, né? Tá tudo bem. Então tá bom. Vamos seguir. Ó, uma outra coisa que ele fala é que se você fizer isso, se você fizer essa simpatia por aqueles outros que não sou eu, e ao mesmo tempo conseguir equilibrar isso com o teu interesse pessoal, você vai estar criando a benevolência no mundo. E ele não usa a palavra justiça, ele evita usar a palavra justiça, porque para Adam Smith, justiça tem mais a ver com as instituições que devem promover a justiça do que propriamente dito com promover o bem. Ele não está falando disso, não está falando de justiça legal, juízes, né? Esse tipo de... Ele está falando de um bem, promover o bem. A ideia de promover o bem, é muito forte dentro do Adam Smith. Por isso que quando você pega o livro Teoria dos Sentimentos Morais e você cheira ele, tem cheiro de Aristóteles. Você fala, eu já li isso aqui, hein? Por que é incrível? Porque Aristóteles foi feito para o mundo de 2.500 anos atrás. Adam Smith é para o mundo de hoje. Então ele pega, ele traz as coisas de Aristóteles, só que põe para nós. Eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado é sobre isso. E eu falava sobre as virtudes, aí as pessoas falavam, professor, mas isso é meio antigo, né? Aí eu falei, eu não tinha como dizer não. Porque Aristóteles tem 2.500 anos. Caramba, como é que eu faço esse cara
né? Vir mais para perto, para o dia a dia, para os problemas do dia a dia, para os problemas da nossa sociedade. Como é que eu faço para trazer esse cara para cá? Aí, quando eu me toquei de que Adam Smith era uma versão 4.0 do Aristóteles nesse sentido, aí eu abri uma cerveja. Uma boa cerveja. Tá? Uma boa cerveja. Olha a lista de virtudes aí. Eu estou há 13 anos estudando virtudes, eu estudei 44 virtudes. Algumas são meio que muito parecidas. Essas são algumas delas, ó. Você já ouviu falar disso? E é tão difícil ter isso. Tão difícil. E Aristóteles nos alerta. Ser virtuoso não é um dia você vai chegar... Deixa eu ficar aqui para vocês tirarem foto, que vocês estão tirando foto. Não é para você chegar um dia e falar assim, Ivês, pronto, já sou virtuoso. Pronto, consegui a lista. Não é isso. Aristóteles nos alerta que você tem que ser virtuoso o tempo todo e você nunca vai ser 100% virtuoso porque isso é pro resto da vida. Até no leito de morte você vai olhar, tá faltando uma virtude. Outra coisa, eu poderia fazer palestras sobre virtude e eu faço palestras sobre virtude, sobre todas essas e muitas outras que você está vendo aí. Aliás, eu tenho curso de cada uma delas. Você vê como eu faço bastante coisa. Mas se você não praticar as virtudes, de nada adianta. Eu posso fazer uma palestra o dia inteiro sobre respeito. O dia inteiro. O cara sai com overdose de respeito. Ele sai aqui, ele vai na portaria e ele é desrespeitoso. Porque respeito, ou melhor, as virtudes, é uma musculatura. Você se torna virtuoso quanto mais você pratica. E vez, eu queria ensinar isso aí para o meu filho. Adivinha quem faz isso? Eu. Eu ensino isso para crianças. Por que para crianças é mais legal? Porque criança está mais aberta a esse tipo de coisa. Não que o jovem ou os adultos não estejam abertos a isso. Eu já fiz programas disso em empresa. Já fiz. Fiz na Sodexo, que eu descobri que chamava Sodexo e não Sodexo. Eu falava Sodexo até que a diretora falou, não é Sodexo. É Sodexo. Pois é. Aí eu, desculpa, então é Sodexo. Depois dessa bronca, uma moça muito simpática de lá, de Débora, e eu fiz um programa de virtudes para funcionários. Dá para fazer? Claro que dá para fazer, só que para criança é esponja nova. Ela absorve tudo, é muito melhor, muito mais rápido, tá? E eu faço isso com brincadeiras, ações, coisas assim, tá? Então, olha só quanta, né? Tem algumas delas, não existe uma melhor que a outra, tá? Mas os filósofos têm umas preferências. Por exemplo, Platão achava que justiça... Cadê a justiça? E onde está a liderança? Tá aqui. Ele falava que justiça é fundamental. Não se promove o bem. Numa família, se você não for justo, você quebra uma família. Vamos supor que vocês são minhas filhas aqui. Faz de conta, tá? Aí eu tenho uma bala. Aí eu dou uma bala para você, dou uma bala para você, dou uma bala para você. Depois eu vou dar uma bala de novo. Aí eu vou dar bala para ela, ela fala, não, eu não quero não. Vai dar para ela. Não, então você dá para ela. Eu dou para você e você dá para ela. Porque se a outra criança vê que eu tô dando uma bala, 2 balas, ao invés de nenhuma para ela, mesmo que ela tenha dito, não, não preciso, ela fica com a ideia que está sendo tratada de maneira diferente. Entrou aqui, difícil de sair. Aliás, eu fiz um estudo com bebês muito pequenos e eles já têm um senso de justiça muito forte. Bebês muito pequenos de 6, 7 meses de idade, quando você faz uma brincadeira e ele se sente injustiçado, a pupila dele faz assim, ó. Aumenta, ele fica assim. Ele não sabe falar, ele olha para você, ele não sabe falar ainda, mas dá para perceber nos olhos dele. Tá fazendo diferente aqui, tá me tratando de maneira diferente. Então, se imagina que muitas dessas virtudes, elas são tão importantes, mas tão importantes, mas tão importantes que elas têm até um fundo biológico. Por isso que eu passei muitos anos estudando chimpanzés, orangotangos, gorilas e bonobos. Olha só, você vê como quanta coisa legal que eu fiz na minha vida, né? Em vez de ficar em academia, eu fiquei estudando chimpanzé.
Podia ter ficado em churrasco e eu fiquei estudando gorila. Por quê? Porque muitos dos animais carregam essas virtudes. E vê se tem, gorilas têm senso de justiça, têm liderança, têm coragem, têm tolerância, têm confiança. Algumas são mais sofisticadas, eles não têm. Como são coisas de seres humanos. Se é importante, se isso está na nossa biologia, porque deve ser importante, sim ou não? Com certeza. E veja, a gente não deveria ter uma educação voltada para isso? É, eu também acho. Mas a gente gasta muito tempo com matemática e língua portuguesa, que são importantes, mas a gente gasta muito pouco com educação de caráter, que é justamente o que eu promovo, tá? Vamos continuar? As virtudes, então, são para a gente lidar com a vida. Respeito é para lidar com a vida, gratidão é para lidar com a vida, solidariedade, justiça, honradez, empatia, tudo isso é para lidar com o mundo, para lidar com os desafios do mundo. Por isso que o Adam Smith era chamado de sábio, né? Um sábio. Eu queria colocar essa foto, achei mais legal, tá? Um sábio. Aí você poderia falar aí, vez. Eu não vou falar sobre isso, porque aí você vai ter que fazer um curso meu, chamado Ciência da Sabedoria. Mas existe, aqui no Brasil, sabedoria. As pessoas não têm a menor ideia do que é sabedoria. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Aliás, os homens que cuidavam dos campos de concentração de extermínio eram inteligentes, mas não eram sábios. O sábio tem um componente moral, ético elevado. Vocês viram que tem um filme no cinema, já deve ter saído do circuito, chama Oppenheimer. A história de Julius Robert Oppenheimer, né? Um dos caras que ajudou a criar a bomba atômica. Eram homens inteligentes que criaram a bomba atômica? Sim, mas depois ele criou um dilema na mente dele. Qual? E agora? O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Bateu a sabedoria na cabeça dele. É possível ser inteligente sem ser sábio. É possível ser sábio sem diploma de doutor. Aliás, nós estamos vendo direto médicos abusadores. Como esses caras fazem curso de medicina? Olha, olha o espião aí, ó, o espião. Se você olhar no Instagram, vai aparecer eu aí. E tem diploma. Por isso, pessoal, inteligência não é sinônimo de qualidade moral. De novo, inteligência não é sinônimo de qualidade moral. Sabedoria, sim. Por isso que a gente tem um tio, um avô, que nunca foi para a escola, não estudou na faculdade, mas que tem sabedoria, mas não tem diploma. Tá vendo como são coisas diferentes? Aí o que eu fiz? Eu fui estudar sabedoria. Fui estudar sabedoria, tá? E eu não vou explicar o que é sabedoria, né? Mas eu vou explicar algumas características que aparecem na sabedoria. Sabedoria é mais que conhecimento. Conhecimento o que é? Conhecimento, por exemplo, eu quero subir um prédio. Eu preciso de conhecimento. Preciso entrar num curso chamado Engenharia Civil. Acho que é isso. Aí lá você aprende uma série de coisas. Você está aprendendo coisas. Dados, informações viram conhecimento. Esse conhecimento aplicado chama inteligência. Sabedoria é a cereja em cima de tudo isso. Não é inteligência, não é dado, não é conhecimento, não é informação. Por isso que hoje você tem muita informação, muitos dados, muito conhecimento, muita gente com diploma e pouca gente sábia. Por isso que me interessei por esse tema. E se eu sou um estudioso de virtudes, as virtudes com certeza fazem parte do ser sábio. Foi aí que eu me encontrei estudando esse tipo de coisa, estudando a sabedoria. Então, sabedoria é mais que inteligência, é mais que conhecimento, é mais que ter experiência de vida. Existem pessoas que têm muita idade, mas não têm sabedoria. Tem gente que tem menos idade e tem mais sabedoria. É condição ter experiência de vida para ser sabedoria? Não. Mas crianças, pré-adolescentes e jovens tendem a ser pouco sábios, porque eles têm pouco tempo de vida ainda. Então é normal. Ok?
tá? Mas a ideia de envelhecer, a ideia de ficar mais velho, a ideia de ter um cargo, de você ficar mais, é de que você fique cada vez mais sábio, de que você, com a tua inteligência, com o teu conhecimento, que você consiga ser cada vez mais sábio. Experiência de vida, idade, é mais ou menos. Eu fiz eu ajudei a escrever um paper sobre isso. Era uma pergunta isso, né? Tempo de idade, pessoas idosas são mais sábias? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Quando que eles são? Quando eles são virtuosos. Idosos virtuosos são sábios. Idosos não virtuosos não são sábios. Tá vendo? Então, isso é bacana. Ó, possui virtudes. Ou seja, sabedoria é um dos componentes que o Adam Smith diz que a gente tem que ter para ser o tal do espectador. Para que eu consiga olhar as minhas atitudes, o meu egoísmo, o interesse dos outros, o interesse meu, pessoal, a coletividade, eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que ser virtuoso. Senão eu vou ser míope. Senão eu não vou conseguir. E aí, Adam Smith diz, a gente pode ter uma vida boa, entenda a felicidade, a gente pode ter uma vida de bens, próspera, não há nenhum estudo que mostra que a falta de dinheiro faz as pessoas serem mais felizes. Pelo contrário, tá? A falta de dinheiro é um problema, sim, para a felicidade. Eu fiz estudos antes da pandemia com pessoas de muito dinheiro e com pessoas muito pobres em periferia, em comunidades. Não, existe uma relação em algumas coisas, mas não existe uma relação direta. Não existe uma relação direta. Eu entrevistei muita gente que tinha muitos bens materiais e existia um vazio enorme dentro delas. Não sabiam sequer o que fazer com o próprio dinheiro que tinha, né? Aí a gente percebe que falta ali uma sabedoria, falta ali, poxa, você já tem uma vida boa, material, você tem uma vida próspera. Que tal se você se tornar virtuoso? Que tal se você se tornar a serviço do bem e do bom? Já pensou que legal? Seria bacana, né? A gente pode promover a felicidade dos outros, as virtudes também ajudam a lidar com os desafios da vida. Eu ser mais tolerante, mais respeitoso, mais grato. Aliás, gratidão, pessoal, não é obrigado, hein? Né? Nas redes sociais as pessoas põem hashtag gratidão. Então, qual a diferença entre gratidão e obrigado? Calma, um por vez, sem confusão. Qual a diferença? Qual a diferença? Mais ou menos, quase. Ação, mais ou menos. Quer ver um exemplo? Pensa assim, ó, obrigado é para fora. Você está agradecendo algo por servir um copo d'água, por te dar um crachá, por alguém que te orientou para o banheiro. Obrigado. Gratidão é um obrigado. Não se fala gratidão. Se sente. Ai, gratiluz. Não. Não. Gratidão é um obrigado para dentro. É um obrigado para dentro, né? Pelas tuas virtudes, pelo que você tem. Entendeu? Quando você é grato, quando você está tendo a sensação de gratidão, você se tornou grato. Entendeu? Obrigado não. Obrigado é um protocolo. Aliás, um professor da Universidade de Berkeley, que é amigo meu, que me colocou no grupo de pesquisa dele, ele veio aqui para o Brasil e eu fui deixar ele no aeroporto e tal. Ele é um principal pesquisador, diretor do Centro de Felicidade lá na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E aí ele foi no aeroporto e quando eu estava deixando ele no aeroporto, a gente passou para tomar um café no aeroporto. Deixamos 2 rim lá, né? Porque é super caro no aeroporto tomar um café. E aí ele falou assim, quando a gente terminou, ele falou assim, em inglês para mim, assim, ele falou, como é que se fala obrigado pela gentileza? Aí eu falei, obrigado pela gentileza. Aí eu falei, aí ele virou para a moça que estava dentro e falou, obrigado pela gentileza, com sotaque gringo, assim, né?
Aí eu falei para ele, por que você está falando isso? Ele falou, quando a gente fala obrigado, é um obrigado. Você está na farmácia, é obrigado pelo troco. Quando você olha para a pessoa que está te fazendo aquele serviço, você fala, obrigado pela gentileza. É diferente. Obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza de estarem aqui. Tá vendo? Né? Não é a mesma coisa. Você não... É igual criança, né? Como a criança não sabe falar obrigado, porque obrigado não é biológico. Não precisa, tá? Você tem que educar a criança para falar. Aí quando a criança é pequena, você fala, fala obrigado. Obrigado. Você vai dar o brinquedo para a criança dia de aniversário. Tá, aí a mãe fala, fala obrigado. Obrigado. Porque obrigado é igual escovar os dentes. Você tem que habituar até aquilo fazer parte de você. Mas obrigado pela gentileza é uma cereja. Obrigado pela gentileza. Tá? Fale pra você ver. Quando você estiver numa farmácia, uma padaria, uma pizzaria, e alguém falar isso pra você, olhe para isso e veja como é isso. Tô indo pro fim. Ou seja, tenho que ter uma vida virtuosa. Paradoxalmente, Smith afirma que para a gente promover o bem de todos, muitas vezes a gente não precisa ter consciência que a gente está fazendo bem. Às vezes um empresário, ele tem uma empresa, ele já está promovendo o bem. Como que ele está fazendo? Abrindo empresa, criando empregos, pagando bem, sendo atencioso com os colaboradores. Você já está fazendo. Ai, não, eu queria fazer mais. Sim, você pode fazer mais, você já está fazendo bem. Só que entenda que você às vezes está fazendo sem perceber. Mas você está fazendo. Você pode promover o bem sendo um empresário. Não tem nenhum. Adam Smith não vê nenhuma contradição nisso. Tem empresários que ainda têm empresa, ainda fazem uma fundação. Vão além. Ó, essas pessoas vão além. Aí é outro papo. Aí essa pessoa tem consciência de ela quer fazer o bem. Tá vendo? Essa aqui é a lápide de Adam Smith. Eu não achei uma foto melhor, mas eu vou ler para você. Essa lápide, quando ele morreu, está escrito assim, ó, aqui está os remanescentes, o corpo de Adam Smith, que escreveu A Teoria dos Sentimentos Morais e a Riqueza das Nações. O cara colocou os livros na lápide. What the... A pessoa, aqui jaz, marido maravilhoso, filho incrível. Aqui está quem escreveu A Riqueza das Nações e a Teoria dos Sentimentos Morais. Como assim? Sabe por quê? Porque ele achava que o propósito dele era deixar isso para o mundo. Um legado, que é o que eu quero fazer. Daqui a 100 anos ninguém vai lembrar do Ives. Mas a hora que eu escrever um livro, né? A hora que eu deixar o meu legado sobre as virtudes, sobre sabedoria, talvez aqui uma criança daqui a 30 anos falando, eu tive um cara que eu conheci. Exatamente. Então, olha que curioso, Adam Smith achava que a mensagem dele era tão importante de que não há contradição entre prosperidade, bens, fazer o bem, felicidade. Não há contradição nisso. Não há. O pai da economia está falando isso. Um dos caras que criou a base do capitalismo está falando isso. Tem gente que tem vergonha, fala, a gente vive num capitalismo, a gente vive num sistema de economia, tem que ter vergonha. Não, a gente tem que ser vergonha de outras coisas, tem que ser vergonha de ser crápula, outras coisas. A gente não tem que ter vergonha, porque é a sociedade de mercado, é o dinheiro que vai poder facilitar com que a gente tenha uma sociedade melhor onde todos ganham. Não é difícil, né? Não é difícil. Eu quero que você saia daqui e hoje à noite você tenha sonhe com isso. Que você sonhe com isso, tá? Esse é o meu sonho, tá bom? E aí eu termino fazendo o quê? Colocando um manifesto. Por que está na lápide? Porque é um manifesto. É um manifesto para a felicidade coletiva. É um manifesto para uma felicidade minha e dos outros. Adam Smith não é um cara que morou há 2.500 anos atrás. Qual é o manifesto? Ame. Ame bem. Ame, não é só ame bem. Amar? Sim, mas ame bem. O que é amar bem? Putz, vamos sentar ali do lado no restaurante, a gente senta ali e fala o dia inteiro sobre amar bem.
Esses dias eu estava no grupo lá da Universidade do Bem-Estar falando sobre amor. A gente ficou horas falando sobre amar bem. Mas amor é uma cola muito importante das pessoas. É uma cola importante. As pessoas meio que têm vergonha de amar, de falar que ama, como se fosse um capital finito. Ela tem lá um potinho com amor. Ela, você me ama? Então tó. Você me ama? Tó. Você não me ama? Então não. Você é uma fonte de amor. E não pode ser mesquinho com o amor. O amor é o tempo todo. Eu amo muito o que eu faço. Eu acho que se um dia eu for embora, eu já vou com uma sensação de dever cumprido e de tarefa feita, por eu ter estudado esses caras que só disseram coisas que eu já imaginava. Outra coisa, olha lá, ó. Seja grato. Tenha uma vida próspera. Tenha uma vida próspera. Tenha uma vida próspera. Invista. Invista mais. Tenha mais prosperidade. Mas não se esqueça que isso não é só para você. Pode ser também para os outros. Promova a felicidade a partir de uma vida próspera. E aí eu termino, ó. Aí eu termino. A felicidade, para Adam Smith, é o fim. Igualzinho a Aristóteles. Quando eu li, eu falei, você está brincando, você copiou a Ética a Nicômaco, que é o livro famoso do Aristóteles. A felicidade é o bem supremo. Qual felicidade? Tem a felicidade interior, sua, e a exterior. Coisas como saúde, carro, bens materiais, marido, amigos, tudo isso é exterior. Tem uma felicidade que é interior, que é mais complicada, que vem através das virtudes. Mas isso é outro papo. Ou seja, a felicidade é um bem supremo. Quando você corre atrás da felicidade, Adam Smith vai dizer, você vai ter a mesma sensação que os gregos escrevem lá antigamente, que foi traduzido porcamente como felicidade. Eu vou ter que fazer um parênteses. Existe uma filósofa aqui em São Paulo, Marilena Chauí, grande filósofa, professora da USP, uma querida. Mas quando ela escreveu a Introdução à Filosofia, que é um livro, o primeiro livro de filosofia lá atrás, foi traduzido eudaimonia como felicidade. Mas eu entendo, acho que foi feito meio nas pressas. Na verdade, eudaimonia é quando você tem plenitude. Quando você tem uma sensação de plenitude, de que a tua vida está boa, de que a vida das pessoas que você ama está boa, de que as outras pessoas que te cercam estão boas. Eu não consigo mudar o mundo, eu consigo mudar o micromundo. E se cada um mudar o seu micromundo, viram grandes mundos. Eu, Ives, não espero coisas de meteoro, que venham lá de cima, de Brasil. Eu não espero essas coisas. Eu espero de dentro para fora. Eu espero do micromundo, das virtudes, de dentro para fora, para que eu tenha uma sensação de plenitude. Essa plenitude chama eudaimonia. E eu só consigo fazer isso a partir dessa sabedoria prática, que é feita através das aplicação das virtudes. Ou seja, é uma ética, é um comportamento. A palavra ética é comportamento. É um comportamento para a felicidade. Ou, quando fui criar um projeto na USP de felicidade, eu tive que convencer uma pessoa de que a gente deveria montar um grupo de ética e felicidade, na qual o Fernando é o meu vice-presidente, eu sou o presidente do Instituto, chama Instituto Ética e de Felicidade. Instituto de Ética e Felicidade. A gente está nascendo ainda, a gente, claro, vai aos poucos, porque a gente precisa de aporte, uma série de coisas. Mas as pessoas sempre falam assim, Ives, o que tem a ver ética com felicidade? Ética para mim é, ó, você pode fazer isso, isso você não pode, isso você pode, isso você não pode. Não é isso que as pessoas falam que ética é? Então, não é. E aí eu tenho que convencer até hoje que ética e felicidade andam juntas. Por isso aqui, ó. Porque a palavra ética significa como viver. E a felicidade, boa vida. Ou seja,
O Instituto de Ética e Felicidade é um instituto que promove como viver uma boa vida. Aí quando explica, agora eu entendi por que chama ética e felicidade. Deu para entender? Fácil ou difícil? E aí, pessoal? Opa, desculpa, deixa eu voltar. O que significa esse florescimento? Que, aliás, é o símbolo da Universidade do Bem-Estar. Florescimento, que é isso aqui, ó. O que é florescimento? É a tua primavera. É a tua plenitude do ser, é buscar a tua primavera. Buscar quando você que fica cada vez mais pleno. Só que isso é trabalho para a vida toda. Como eu disse para vocês, bem-estar e felicidade é um negócio que eu preciso fazer para a vida toda. Ou seja, o florescimento humano é a nossa plenitude. E aí eu termino de verdade. Por que chama despertando potencial financeiro, prosperidade e florescimento? Porque para Adam Smith, dinheiro, prosperidade sua e dos outros e da coletividade estão a serviço de quem? Do florescimento. Se você e eu conseguirmos fazer isso, a gente vai dormir com uma sensação de dever cumprido e de tarefa feita. E se você fizer isso, eu com certeza vou dormir melhor. Obrigado. Valeu. Obrigado.